Olá! É interessante parar para pensar em como os diferentes sistemas de crença são construídos, não é? Hoje, a gente vai analisar um deles, a teologia triunfanista. E para isso, vamos usar a própria apostila fundamental deles como nosso guia para entender os conceitos centrais. Bom, por onde a gente começa? Acho que o ideal é com uma pergunta bem fundamental que prepara o terreno para tudo. Afinal, como é que se pode estudar Deus de um jeito organizado, sistemático? Pois é, essa é exatamente a proposta da teologia. E olha, a própria palavra já entrega o jogo. Teologia. Ela vem lá do grego, da junção de theos, que quer dizer Deus, com logos, que é estudo ou discurso. Então, assim, no básico do básico, teologia nada mais é do que o estudo de Deus, de um jeito organizado. Beleza, então este aqui é o nosso mapa. A gente começa pelo ponto de partida, depois mergulha na visão triofanista de Deus, vê como isso mexe com os atributos dele, com a Bíblia, aí a gente conecta a fé e razão e, por fim, chega no tema central de tudo isso. Ok, então vamos lá. Antes de entrar no que faz essa teologia ser, assim, tão particular, a gente precisa olhar para a base dela, sabe? Para o alicerce mesmo. Todo esse sistema se sustenta em duas premissas, duas ideias que para eles são verdades absolutas. E são estas, aqui, bem direto ao ponto. Primeiro, Deus existe e segundo, Deus se revelou. É isso. Para essa linha de pensamento, esses dois pontos não se discutem. Todo o resto que a gente vai ver é construído em cima disso. Bom, agora sim, a gente chega no coração da coisa. Na doutrina que, de fato, define esse sistema todo. A forma como eles enxergam a natureza de Deus. E é exatamente aqui que aquele nome triofanista vai finalmente fazer sentido. O primeiro princípio é bem direto, um monoteísmo rigoroso, sabe? Eles se baseiam em passagens como Deuteronômio 6, versículo 4. A crença aqui é que existe um único Deus, um só. Isso é a base de tudo. Aí vem o segundo princípio, que é a ideia que dá um nome para tudo isso. Deus é triofânico. Tá, mas o que isso quer dizer na prática, né? Vamos ver agora. Beleza, vamos lá. O ponto central é o seguinte. Para essa teologia, existe um único ser divino, e esse ser é o Espírito Santo. As figuras do Pai e do Filho, eles não são seres diferentes separados. Na verdade, são duas manifestações, duas formas que esse único Espírito Santo usa para se revelar. E essa releitura de uma passagem bem conhecida da Bíblia mostra direitinho como a ideia funciona. O texto original é reinterpretado para encaixar nessa crença de que o Pai e o Filho não são pessoas distintas, mas sim manifestações daquele único ser, o Espírito Santo. E claro, essa visão triunfálica acaba gerando um efeito dominó, né? Uma coisa leva a outra. Agora a gente vai ver como isso muda completamente a ideia de quem, de fato, possui os atributos divinos mais importantes. Normalmente, quando se fala desses atributos, onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, se pensa neles como algo da divindade como um todo, certo? Eles são até chamados de incomunicáveis, justamente por serem exclusivos de Deus. Pois bem, aqui é que vem a virada de chave dessa teologia. A argumentação deles é que esses atributos são exclusivos da essência de Deus, que é o Espírito Santo. E o que isso quer dizer? Que as manifestações, ou seja, o Pai e o Filho, não teriam essas qualidades do mesmo jeito. Para defender essa ideia, a fonte vai buscar passagens como o Salmo 139. O raciocínio deles é mais ou menos assim. A Bíblia fala claramente da onipresença do Espírito. Mas, segundo eles, não se encontra nada parecido sobre o Pai ou o Filho estar em vários lugares ao mesmo tempo. A conclusão que eles chegam, então, é que esse atributo seria só do Espírito. Ok, vamos para a próxima consequência importante dessa teologia, que é a forma como ela entende a inspiração da Bíblia. E olha, a visão aqui é bem diferente da interpretação mais tradicional. Aqui fica bem claro o contraste. De um modo, a gente tem a visão mais comum de que inspirada quer dizer soprada por Deus, quase como se fosse a palavra literal dele. Do outro lado, a visão triunfalista, que entende inspirada mais como influenciada, ou seja, seria uma resposta humana a essa influência divina, mas ainda assim uma resposta humana. Tá, e como eles justificam isso? Bom, a fonte aponta para o que eles veem como aparentes contradições no texto. Por exemplo, tem uma passagem que diz que Deus descansou, mas tem outra que afirma que ele nunca se cansa. Para essa linha de pensamento, isso é um sinal de que os autores foram, sim, divinamente influenciados, mas não que eles receberam um ditado palavra por palavra, sabe?
Agora vamos mudar um pouco o foco e falar da relação entre fé e razão dentro desse sistema. Como é que esses dois elementos se equilibram na busca por entender Deus? Olha só, a fé aqui é vista como algo essencial, indispensável, até citando a passagem de Hebreus. Mas, e esse é o ponto-chave, não é uma fé cega. Muito pelo contrário. Eles a descrevem como uma fé racional, uma fé que se apoia em evidências que estariam na própria revelação de Deus. E isso leva a um ponto bem interessante sobre humildade intelectual. Mesmo valorizando a razão, essa teologia ensina que a razão humana tem um limite. A nossa mente sozinha não dá conta de entender Deus por completo. É justamente por isso que a revelação divina é tão fundamental para eles. Beleza, agora a gente vai juntar todas essas peças. Chegamos no tema que amarra tudo, que funciona como a grande conclusão, o resumo final de toda essa estrutura teológica. E essa passagem de Romanos é tipo o versículo que encapsula a ideia toda. A noção aqui é da centralidade absoluta de Deus. Ele é a origem, ele é quem sustenta e ele é o objetivo final de tudo o que existe. Essa tabela, que vem da própria fonte, organiza essa ideia de um jeito bem visual. Basicamente, Deus é visto em 4 papéis centrais, como o princípio, o criador, como o sustentador, que mantém tudo funcionando, como o propósito, a razão de ser da criação, e, por fim, como o juiz, que conclui a história. Ou seja, tudo, de verdade, começa e termina nele. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Quando a gente analisa um sistema como esse, com pontos de partida tão específicos, isso nos faz pensar sobre o próprio processo de interpretação, né? O quanto será que as premissas, aquilo que se assume como verdade no começo, já não define as conclusões que se vai tirar lá no final? É algo para se pensar com certeza.